Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre os mistérios do sistema solar. E sim, nosso sistema solar tem vários mistérios. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Pois muito bem, pessoal, vamos começar o nosso vídeo com muita alegria, onde eu gosto sempre de saudar todos vocês, meu querido público aqui do YouTube, do podcast, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e principalmente muita esperança, pessoal. É certo que tem muita coisa que está acontecendo aqui no nosso mundo que nos deixa meio assim temerosos, mas por favor, gente, confiem no Cristo amado, porque é Ele que está no comando de absolutamente tudo o que está acontecendo no planeta. Então, por favor, nunca se sintam desamparados. Nós não estamos sozinhos, tá bom? Mas vamos lá. Eu tive, gente, a grande honra de ter contato com uma entidade, nossa, muitíssimo evoluída. E essa entidade, ela habita no Sol. E ela se apresentou e declinou o seu nome. Ela disse que se chamava Raio Diamante de Sol. Lindo nome, né? E ela falou, né? Porque eu fiquei muito espantada. Quando essa entidade contou que vivia no Sol, nossa, fiquei muito estranhada. Como assim no Sol, né? E aí ele falou: olha, eu vivo no Sol, porque lá também se vive. Só que somente os seres de alta evolução, cuja vibração espiritual consegue acatar o esplendor e a energia do Sol. O que é que eu entendi com isso, pessoal? Que são seres cujo espírito já está numa vibração tão intensa, que, gente, é ali com o Sol, é ali com o Sol. Então, ali eles podem se expandir tranquilamente, porque eles vão se sentir confortáveis, né? Já nós, por exemplo, estamos ainda muito no inicinho da nossa evolução espiritual, de forma que nós não conseguimos suportar a vibração de um ser dessa categoria, assim como Cristo também. Só que eles, dentro da sua humildade, o que eles fazem? Para não nos prejudicar, eles se reduzem. Eles têm esse poder, né? Eles reduzem o padrão vibratório de uma forma tal que nós não tenhamos os nossos perispíritos queimados, tamanha energia vibracional desses seres. E a entidade continuou então explicando, ela falou: olha, em breve nós estaremos colaborando, ajudando Miguel, o belíssimo arcanjo, porque eles se chamam tudo pelo nome assim, né? E eles vão então colaborar com o nosso maravilhoso arcanjo Miguel, aonde eles vão doar massa coronal do Sol para que nós aqui na Terra possamos derrubar de uma vez por todas essa terrível energia deletéria que tanto nos perturba e que está viciando uma boa parte aí da população
humana. E ele falou isso tudo e eu fiquei ainda, estava admirada, né? E eles percebem a gente, sim, a gente é transparente para eles, né? E aí a entidade falou assim: olha, não fique espantada, minha filha, com isso tudo que eu digo, porque eu afirmo que um dia vocês todos haverão de morar num lugar magnífico e maravilhoso como o sol. E aí ele contou, falou, olha, nós aqui temos o grande prazer de receber e conviver com o vosso amado Cristo, também conhecido como Jesus de Nazaré. Pois muito bem, e a entidade continuou explicando, falou, olha, Jesus se sente muito bem aqui, porque ele pode se expandir energeticamente, sentindo-se muito confortável aqui no Sol. Quando ele está perto da Terra, ele precisa reduzir muito a sua vibração energética, que é aquilo que eu acabei de explicar para vocês, né? Ele precisa reduzir esse padrão vibratório dele para que ninguém seja prejudicado, porque se ele aparecesse para nós com o total esplendor que ele tem, os nossos perispíritos seriam queimados. Então ele, na sua bondade, magnanimidade, humildade, ele se reduz para que nós possamos, ao menos, poder estar com ele sem ter qualquer tipo de problema. Mas ele faz isso tudo, pessoal, com muito carinho, com muito amor e bondade, porque ele sabe que nós estamos no princípio da evolução. E muito ele se alegra com todas as pessoas, com todos os que já estão abrindo seus olhos para esse lindo projeto. E a entidade continuou falando, disse, olha, as expiações e provas aí do planeta de vocês, elas irão ficando para trás. E em breve, eis que vocês nem vão se lembrar mais desses tristes tempos. E aí, olha só a humildade deles, falou assim, nós, os irmãos da luz solar, te saudamos com muito carinho. Ah, meu Deus, gente, eles são muito fofos, são muito queridos. Alguém, inclusive, eu tive uma ouvinte que escreveu para mim, e eu até fiquei assim, não entendi muito bem, mas enfim, ela me escreveu e falou assim, olha, não estou fazendo nenhuma crítica para você, mas eu estranho que essas entidades te chamam de filha, e como assim? Porque nós temos notícia de que os seres extraterrestres são secos, eles são frios, eles tratam a gente de uma forma fria. Eu não soube o que falar para ela assim na resposta, porque assim, eu não sei, o que eu posso falar para vocês é da experiência que eu tenho nos contatos mediúnicos de psicografia. E, gente, a imensa maioria das entidades que aqui se apresentou, com as quais eu tive a imensa honra de ter contato, sejam da espiritualidade planetária, sejam os nossos irmãos estelares elevados, todos, gente, são dotados de muito carinho. Todos são muito elevados, de uma energia muito boa, muito assim gostosa, uma energia assim que te põe para cima, que você se sente bem, se sente motivado, né? E às vezes eu já tive casos, sim, acho que de uma ou duas entidades muito sérias que se apresentaram aqui. E eram entidades, não eram os nossos irmãos estelares, não, eram entidades aqui da nossa espiritualidade planetária, muito boas,
mas elas eram muito sérias, assim, sabe? Meio quase que caindo para um lado severo, e a gente sente a diferença de energia, né? Que até contei para vocês que teve vídeo que eu já fiquei me sentindo como se eu fosse, assim, aquela garotinha de primário, quando chegava o diretor da escola. Hoje em dia acho que está tudo meio bagunçado, mas na minha época, quando eu era criança, isso há muitos anos atrás, porque eu sou velhinha, então tinha um respeito muito grande na sala de aula. Quando chegava o diretor, a gente levantava, ficava em pé do lado da carteira, assim, ficava durinho ali. E se o diretor olhasse para a gente já congelava, ficava duro ali, que nem pedra. Então, eu já tive entidades com as quais eu me sentia assim, dessa forma, mas, gente, vou falar, eu acho que foram 2 casos, só. O restante, gente, é muito carinho, e esse tratamento de filha que eles me dão, eles já explicaram uma vez isso, é porque eles nos veem como crianças. Para eles, nós somos crianças, porque nós todos estamos no início do processo evolucionário. Então, eles se sentem como nossos irmãos mais velhos, é assim que eles nos veem. Por isso, esse carinho, essa coisa de ensinar, essa paciência que eles têm com a gente, esse carinho. Então, graças a Deus, eu sou muito grata, porque os irmãos estelares que vêm aqui, bem como a nossa espiritualidade planetária maravilhosa, em sua imensa maioria, eles têm muito carinho, né? Eu sou muito grata e fico muito feliz, porque para mim, gente, é uma pequena amostra de como tudo vai ser. E vai ser muito bom, vai ser muito legal. Podem me acreditar que o mundo de regeneração vai ser muito legal, né? Pois muito bem, mas vamos voltar para o vídeo. Eu fiz esse parênteses aqui, que eu achei interessante, mas a entidade continuou falando, e ela disse assim, ela falou assim, vocês queriam saber sobre os seus irmãos do sistema solar, não é? Pois aqui estamos a velar todos vocês, acompanhando todas as trajetórias dos planetas desse lindo e pequeno sistema solar que conta com uma única estrelinha. Porque esses seres, gente, que habitam no Sol, eles são elevadíssimos, tanto é que eles conseguem conviver com a energia do Sol, né? Então a energia do Sol para eles não faz nada, porque eles já vibram num patamar talvez até superior à vibração do Sol. Então, como eles são muito elevados, eles velam, eles cuidam de todos os planetas aqui do sistema solar, nós inclusive, porque eu entendi assim que esses seres, eles já são pré-cristos. Eu fiquei bem com essa sensação, que eles já são tão elevados, que eles já são meio pré-cristos. Eu acho que eles já estão assim naquela fase que mais um bocadinho assim, eles já vão ser chamados a comandar algum planeta aí que vai ser criado, né, por Deus. Porque Deus não para, né? Deus cria sem cessar. Deus, gente, é uma explosão de criatividade. E ele cria tudo sem parar. E tem que ter gente, né? Claro, né? Tem que ter os cristos, tem que, enfim. Então, olha que coisa maravilhosa. Nunca vai faltar o que fazer, gente, no universo. E o que é melhor, nós vamos poder escolher trabalhar com as coisas que a gente mais gostar. Eu acho isso fantástico, porque, gente, aquela ideia de céu parado, ali, sem fazer nada, só tocando uma lira ali, sentado numa nuvem, que coisa mais sem graça, né? No comecinho tudo bem, que a gente chega cansado da Terra, a gente quer
dar uma relaxada e descansar um pouco, a gente vai ter essas férias, mas depois vai começar as formiguinhas já, a gente já vai começar a ficar com vontade de fazer alguma coisa, de trabalhar em alguma coisa, de realizar alguma coisa, e aí é isso que Deus quer. Deus quer que a gente seja feliz e que a gente seja sempre realizado, né? Então, a entidade, continuando aí a prosa dela, fez a seguinte, contou a seguinte coisa, e eu fiquei assim, bem espantada quando ele contou isso. Ele falou assim, pois é, e nós tínhamos um irmão gêmeo aqui, que infelizmente seguiu outros rumos junto ao universo infinito. Aí eu falei, era outro sol? Ele falou, sim, era outro sol. Só que ele seguiu outros rumos no universo. Então, pessoal, eu ainda não averiguei isso. Eu até pesquisei e não encontrei ainda muita coisa, mas de repente fui eu que não pesquisei direito. Mas pelo que eu entendi, o nosso sistema solar, lá no inicinho, tinha 2 sóis. Era para ser um sistema binário. Por alguma razão que a entidade não me contou, esse sol foi arremessado, ou ele seguiu, enfim, foi embora e ficou então o sistema solar com apenas uma estrela, que é o nosso querido Sol. E eu estou pensando, inclusive, em perguntar isso mais para frente para o nosso querido capitão, para ver se ele pode nos dar mais alguma notícia sobre isso, né? Eu, pelo menos, sim, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa teoria, né? Mas eu vou dar uma pesquisada nisso para saber se tem alguma. Porque sabe como é que é? O povo da NASA, né, estão sempre pesquisando tudo, né? Agora está cheio de telescópios e satélites, enfim, que observam tudo. Pode ser que tenha alguma descoberta de alguma estrela que seja gêmea do Sol, porque eles têm como saber isso, a composição e tudo, né? Eu achei muito interessante. Esse é o primeiro mistério do sistema solar que eu achei assim muito interessante. E aí eu fiz uma pergunta para a entidade. Eu perguntei se realmente no passado houve um planeta entre Marte e Júpiter. E olha só o que ela me respondeu. Falou, sim, havia sim um planeta entre Júpiter e Marte, mas uma grande infelicidade causada pelos próprios habitantes deste planeta fez com que ele se autodestruísse. Caramba, né? Aí ele continuou contando, né? Ela falou assim, eles acessaram uma tecnologia excessiva para pouca evolução moral, resultando em grande atraso para toda a população de almas que ali habitava. Então, esse, pessoal, é o segundo mistério aí do nosso sistema solar. E se você estiver gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, dê seu like, clique no sininho, compartilhe o vídeo e se você não é inscrito ainda, por favor, se inscreva aí no canal, porque só com esse simples gesto você vai estar já colaborando nesse projeto de disseminação dessas informações maravilhosas aí sobre os bastidores da transição planetária. Pois muito bem, então o nosso irmão Raio Diamante de Sol, aí eu achei esse nome tão bonito, ele falou assim, hoje, minha filha, como lembrança, restam apenas pedaços desse planeta, que formam o que vocês chamam de cinturão de asteroides. Porque nós temos
Entre Marte e Júpiter, nós temos um cinturão de asteroides. Aí tem os demais planetas, vai lá até Plutão. Depois de Plutão, nós temos o cinturão de Kuiper. Então, não confundam. O cinturão de Kuiper, ele é exterior. E entre Marte e Júpiter, nós temos um cinturão de asteroides. E esses asteroides são os restos, os pedaços que sobraram desse planeta que um dia existiu entre Marte e Júpiter. E olha só o que a entidade me falou ainda. Falou, olha, ainda vaga, orbitando, né, por lá, o antigo núcleo desse planeta, que é um núcleo, pessoal, metálico. E ele falou assim, inclusive a vossa ciência já o detectou. Aí eu fui correndo pesquisar na internet e achei mesmo. Falei, gente, não é que é mesmo? E eu acredito que essa entidade, ela se refere ao que os cientistas chamam de asteroide 16 Psique. E esse asteroide 16 Psique, ele orbita o cinturão de asteroides, ele tem mais ou menos uns 225 quilômetros de diâmetro, e ele é inteiramente formado por níquel, ferro e metais preciosos, como ouro, platina, porque sabe-se que todos esses metais preciosos que têm uma densidade maior, a maioria deles gravita para o núcleo do planeta. Então, vocês imaginem a riqueza. Eles fizeram uma avaliação, isso em 2020, hein, gente? Veja, 4 anos atrás, mais ou menos assim por cima de quanto valeria esse que eles chamam de asteroide, mas na verdade é o núcleo do planeta. E a conta que eles fizeram naquela época, em 2020, estava avaliado em cerca de 10 quintilhões de dólares. Calculem só, gente. Isso em 2020, tá? Então, os cientistas devem estar tudo louco, né? Querendo rebocar esse asteroide aí, explorar ele, enfim. É muito interessante porque eu não sabia disso, eu fui pesquisar e realmente eu encontrei essa informação que bateu com o que a entidade me falou. E aí a entidade continuou, ela falou assim, olha, por isso, devido ao que aconteceu, a esse gravíssimo problema que aconteceu com esse planeta, nós estamos sempre muito, muito, muito atentos com todos vocês. Por quê? Para que não aconteça com vocês a mesma coisa que aconteceu com esse planeta, tá? Eles não me deram nome do planeta, como é que chamava, porque para eles nome, gente, é uma coisa assim, bem secundária, eles não fazem assim questão de nome. Mas o fato é esse. E aí ele falou assim, que o que deixava eles mais contentes é que nós aqui na humanidade conseguimos passar bem pela moratória que foi dada pelo nosso Cristo. Essa moratória, pessoal, vocês já sabem que é aquela moratória de 50 anos que foi dada pelo Cristo em decorrência de uma reunião que houve no plano astral. Quem deu notícia disso para nós foi o nosso queridíssimo Chico Xavier. E, enfim, eu ainda vou fazer um vídeo, gente, só contando essa história da moratória para vocês, que é muitíssimo interessante. Então, nós, enquanto humanidade, conseguimos passar por esse período de moratória de 50 anos, e ele começou em 1969 e se encerrou em 2019, sem entrarmos numa terceira guerra mundial. Por isso, gente, que eu sempre falo,
Nós não somos o lixo que querem que nós acreditemos que somos. Isso, gente, é conversa fiada de trevoso. Não acreditem nisso. Nós, claro, nós temos muito ainda que evoluir. Tem muita gente que é pouco evoluída, tem os trevosos? Tem, mas a imensa maioria da população do planeta já se encontra num estágio medianamente evoluído. Tanto é que nós fizemos por merecer uma suavização na nossa transição planetária, gente. Claro, sempre existe a misericórdia divina, mas ela só pode acontecer se a gente também demonstrar no nosso livre-arbítrio que deseja essa misericórdia, né? Então, isso é uma informação, gente, muito, muito importante, porque a gente sabe que circula aí na internet, em filmes, enfim, documentários, que, meu Deus, bota a raça humana abaixo dos animais, né? Que a gente não presta, que a gente só esculhamba com tudo, que a gente termina com tudo. Não é assim, pessoal. Nós estamos no nosso processo de evolução, é natural que a gente cometa erros, mas a gente vai aprendendo com os nossos erros e vamos seguindo em frente. Então, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso para contar para vocês toda essa história linda aí da moratória que foi dada pelo Cristo. Então, a entidade do Sol diz que eles estão mais assim aliviados e com esse desempenho, claro que como ainda tem uma porção de trevoso que está circulando por aí, eles continuam atentos, porque até que esses trevosos todos sejam levados embora por Miguel Arcanjo, há que se ter muito cuidado para que eles não façam nenhuma grande besteira que comprometa todo o resto da população. E aí eu perguntei de onde que essa entidade maravilhosa estava falando, se ela estava falando de alguma nave ou se ela estava falando diretamente do Sol. E olha a resposta que ela me deu, gente, que eu levei alguns meses para cair a ficha e eu entender. Ela falou assim, não, nem uma coisa e nem outra. Nós estamos falando contigo por irradiação direta. Aí eu fiquei assim, como assim? Não está falando nem do Sol, nem de uma nave? Aí ela falou assim, pois é, minha filha, eu estou aqui. Nós já temos o dom da ubiquidade. Não precisamos mais de naves, nem de equipamentos para nos comunicar. Um dia vocês chegarão lá. E aí eu fiquei pensando, falei, gente, mas eles são tão evoluídos? Aí caiu a ficha, né? Mas não caiu na hora não, gente. Eu tive que meditar uns dias, aí uns meses, para ser bem sincera com vocês, para eu conseguir entender como é que essa entidade tinha se comunicado comigo. Na verdade, gente, ela se reduziu. Ela usou o dom da ubiquidade e nessa ubiquidade ela reduziu a ubiquidade dela, a energia dessa ubiquidade, de forma que ela pudesse estar aqui. E tanto é que depois, quando o capitão veio, porque como eu sempre falo para vocês, na sessão de psicografia eu recebo mais de uma mensagem. E então depois dessa entidade maravilhosa, veio o capitão e ele falou, minha filha, a luz aqui foi tanta que a equipe toda quase ficou cega de tanta luminosidade que tinha aqui. Olha que maravilha. Eu, como não tenho muito dom, eu não tenho mediunidade de visão, né? Às vezes eu tenho clarividência, que é diferente. Mas a mediunidade de visão eu não tenho, eu só tenho a de psicografia, né? Também não tenho psicofonia, também não tenho. E nem a audição, de vez em quando eu ouço uma coisinha ou outra, mas é raro, sabe? Então eu não percebi, eu só senti aquela energia maravilhosa, que eu tava assim, gente, eu tava até meio, parecia assim, que eu, sei lá, que eu tinha tomado alguma coisa, que eu tava assim, parecia que eu tava flutuando, até
Eu perguntei para a entidade, falei, nossa, eu estou me sentindo tão assim, parece que eu estou flutuando. E a entidade falou, é por causa da nossa energia, a gente cuidou para diminuir ela e tal, mas você está sentindo um influxo da nossa energia aqui. Olha que coisa linda, gente. Nossa, é muita coisa que a gente precisa aprender, entender como que funciona, né? Nós ainda temos muito caminho aí, muito chão pela frente para poder compreender todos esses fenômenos que acontecem, né? E aí ela falou, um dia vocês vão chegar lá, vocês também vão atingir o dom da ubiquidade. O dom da ubiquidade, você sabe, né? Você está em mais de um lugar ao mesmo tempo, né? Que para mim isso é um grande mistério. Eu não sei como é que isso pode acontecer, mas enfim, né? Nós um dia acredito que a física quântica irá nos explicar sobre como isso tudo funciona. E aí, eu pensei assim, né? Falei, gente, isso vai levar muito tempão para acontecer. Imagina, até a gente atingir um dom da ubiquidade. Meu Deus, vai levar um tempão. E pensei comigo assim, né? Mas a gente é transparente para eles. Aí ela logo respondeu, ela falou, não, nós também nascemos simples e ignorantes. E hoje temos o nosso esplendor. Com vocês também vai acontecer exatamente a mesma coisa. Tudo a seu tempo. Afinal, nós somos eternos, não é? Aí eu falei, é verdade, né? Tem razão, né? Considerando que nós somos eternos, não importa quanto tempo vai demorar, mas com certeza um dia nós vamos chegar lá, né? E aí eu não resisti, pessoal, não resisti. Quando ela me contou que conhecia Jesus, aí eu queria saber mais, né? Não sei vocês, mas eu fiquei curiosíssima, né? Aí eu perguntei, né? Falei assim, então vocês conhecem Jesus? Aí ele falou, sim, nós conhecemos ele sim. E ele é esplendoroso e belo. Vocês não podem imaginar o quanto. E muito, muito, muito ele vos ama. E também muito, muito, muito se interessa por vós todos. Olha que lindo, gente. E falou, ele é ocupadíssimo, porque tem inúmeros projetos em diferentes estados de ascensão. E a todos atende com seu amor e com sua atenção. Eu já contei isso para vocês, que se saiba, nosso Cristo amado tem pelo menos 5 projetos. E cada um desses projetos, que eles chamam de projeto, mas são planetas, né? Cada um desses planetas aqui está num estágio evolutivo. Então, sabe-se que ele tem um planeta em Sírius, que é o mais evoluído projeto que ele tem. Tem Capela, que hoje está em estado de regeneração, caminhando já para o mundo feliz. Temos nós, que estamos no estágio de expiações e provas, caminhando para se tornar mundo de regeneração. Ele tem Quiron, que hoje é um mundo primitivo e vai se tornar em breve um planeta de provas e expiações. E tem o tal planeta que ainda está em formação, que é uma bola de fogo, que eu não sei o nome. Eles nunca me falaram o nome, ou eu não consegui captar, mas assim, eu não sei o nome desse planeta, mas ele é um 5º planeta, que é para onde a gente vai a Elite Trevosa. A Elite Trevosa vai para esse planeta aqui, né? E eu não queria estar na pele deles, não. Mas, enfim. Aí a entidade continuou falando, e ela falou um pouco sobre a questão da ubiquidade. Ela falou, olha, a ubiquidade do vosso Cristo, ela se expande ao máximo. Vocês não têm noção do que é isso, vocês não sabem o que é isso. Mas devagar, conforme vocês forem evoluindo e forem tendo uma capacidade cerebral maior, porque a capacidade cerebral de vocês será muito ampliada,
A tecnologia também, vocês vão avançar muito nessa tecnologia, vocês vão começar a compreender esse fenômeno da ubiquidade. O que eu pude depreender é que, pelo que eles falaram, o dom da ubiquidade, ele também se expande. Então, eu quero crer que quando a criatura atinge o dom da ubiquidade, eu acho que ela começa assim, eu consigo aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo, em 3 lugares, em 4 lugares, né? E no caso do Cristo, eu acho que ele consegue aparecer em milhares de lugares ao mesmo tempo, de boa. Agora, como que isso funciona, gente? Eu realmente não faço a menor noção. Deve ser algum dos mistérios aí da física quântica que a gente ainda vai descobrir, né? E aí eles foram já se despedindo, né? E sempre com aquela humildade, com aquele carinho, é uma coisa assim muito. E eu nem queria que eles fossem embora, porque, ai, que delícia, gente! Parecia que estavam me embalando, assim, sabe? Mas aí eles, né, foram indo, me senti extremamente honrada, agradeci a presença deles. E depois, mais para frente, vieram outros seres que nos contaram mais alguns mistérios do nosso sistema solar. Mas esses mistérios, esses outros mistérios, eu vou contar para vocês no próximo vídeo aqui da sequência, que eu tinha primeiro pensado em juntar tudo, mas aí eu vi que ia ficar um vídeo enorme e eu achei melhor dividir em 2 para poder ficar uns vídeos, pelo menos não tão grandes, né? Uns episódios tão grandes. Então, pessoal, aguardem, porque o próximo episódio eu vou contar o resto dos mistérios aí do nosso sistema solar. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. Até lá! Olá, pessoal! Eu sou a Luíse Castanhedo e eu estou aqui para contar para vocês as novidades sobre os nossos bastidores da transição planetária. E hoje, pessoal, eu vou contar para vocês mais mistérios do nosso sistema solar. Mas antes, vamos rodar a vinheta. Então, pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui, onde eu gosto sempre de saudar vocês, desejando a todos muita saúde, muita paz, muita alegria e muita esperança, pessoal. E lembrá-los também, por favor, não se esqueçam, gente, de orar pela operação de resgate às almas perdidas, coitadinhas, que estão aí perambulando no umbral e inclusive também pela crosta terrestre. As orações de vocês, gente, já estão surtindo o efeito. Então, eu conto com o apoio de todos nessas orações. Nós podemos ajudar a salvar, gente, milhares de almas que estão perdidas por aí. Não se esqueçam também de rezar pela paz mundial, gente, pela paz mundial, porque isso ajuda também muito a suavizar o trâmite aí da nossa transição planetária. Pois muito bem, gente, no episódio passado, então eu contei para vocês daquela visita que nós tivemos a honra de receber de uma entidade muitíssimo evoluída que habita o Sol e que nos contou alguns mistérios aí do sistema solar. E depois, algumas mensagens depois, nós tivemos a honra de receber outras entidades maravilhosas também, gente, seres estelares assim, elevadíssimos,
e que eles se apresentaram como sendo seres da luz eterna. E foi muito interessante esse processo aí de psicografia, porque era muito interessante a mensagem, ela entrava assim na minha mente, como se fossem vários seres falando comigo. Parecia que eu estava ouvindo várias vozes, assim, femininas, muito doces, melodiosas, sabe? Me dava essa impressão, assim, a impressão mental que eu tinha era essa. É maravilhoso, gente, são sensações assim que às vezes eu nem sei explicar direito para vocês, né? Mas assim, é muito bonito, é muito legal. Pois muito bem. E vocês sabem com o que essas entidades trabalham? Porque elas contaram, elas falaram assim: olha, nós atuamos na formação dos sistemas solares e seus planetas, e quando tudo está prontinho e ajustado, nós entregamos os planetas aos seus respectivos cristos. Gente, que trabalho! Já pensaram que coisa maravilhosa? Então, eles são os arquitetos ali, eles trabalham nessa formação dos sistemas solares. E, gente, quando o planeta está lá, está em estado ígneo ainda, claro, mas já está todas as órbitas, já está tudo arrumado, tudo corrigido, eles pegam os planetas e vão entregando aos seus cristos respectivos, né? Eu achei assim, nunca imaginei que poderia a coisa funcionar dessa forma. E eles falaram também que eles atuam também nos casos de correção dos sistemas solares, como, por exemplo, o problema que aconteceu quando houve a destruição do planeta que existia entre Marte e Júpiter. Porque, assim, eu nunca nem tinha parado para pensar nisso, mas é verdade, né? Olha, eles falaram assim, havia sim, confirmaram a informação dos seres do Sol, falaram havia sim mais um planeta entre Marte e Júpiter que infelizmente foi destruído por sua própria e incauta civilização. Daí nós redobrarmos a vigilância com vocês, temendo que pudesse acontecer o mesmo. E aí, o que eles falaram? Que a destruição desse planeta que havia trouxe muito atraso evolutivo para toda a população de todos os reinos, do reino mineral, do reino vegetal, do reino animal e do reino hominal que lá existia. E que essa população inteirinha precisou ser realocada em diversos orbes, muitos desses seres vindo aqui para a Terra, outros foram para Vênus e até para Mercúrio. Parece que Mercúrio é o mais atrasadão de todos. E os piores foram para Plutão, na condição, gente, de apenados. E alguns ainda estão por lá cumprindo suas penas. E vejam só, pessoal, eles continuaram contando que todos os seres de outras dimensões também tiveram que ser realocados, porque todos foram afetados. Claro, né? O planeta destruiu, virou pedacinho, então teve que ser feito, gente. Na ocasião, foi necessário montar uma grande tarefa, uma força-tarefa gigantesca pela espiritualidade de todos os planetas do sistema solar, a espiritualidade avançada, porque todos os planetas têm, de forma que pudessem ser atendidos todos esses seres,
vítimas dessa catástrofe horrível, e no sentido de pegá-los e prepará-los e realocá-los em outros orbes, em outros locais, né? E também, olha só o que eles contaram, foi necessário fazer um grande ajuste magnético no sistema solar, para que o sistema solar todinho não fosse afetado pela falta de um dos planetas. Porque vocês sabem como é que isso funciona, pessoal? Os sistemas solares, eles são todos equilibradinhos pela lei da gravidade ali. Então, a cada planeta exerce sua gravidade, e aí o que acontece? Dependendo da massa de cada volume, massa de cada planeta, ele vai fazer o ajuste dele com relação aos demais, e aquilo ali ajusta que nem um reloginho. E eles vão girando lá em torno do Sol, todos equilibradinhos ali com as suas forças gravitacionais equilibradas. Agora vocês imaginem, se de repente chegar lá e tira um planeta, o que vai acontecer? Um rearranjo ali do sistema solar, porque você vai tirar uma força gravitacional de um planeta, o que vai acontecer? A tendência do sistema solar vai ser se reajustar, as órbitas de todo mundo. Vocês já imaginaram a catástrofe que não ia ser com todos os planetas? Então, o que aconteceu? Quando as entidades perceberam a possibilidade daquela humanidade cometer alguma bobagem muito grande, esses irmãos da luz eterna já foram chamados e eles já estavam com tudo já meio preparado, porque quando houve a explosão do planeta, eles já imediatamente fizeram esse reajuste magnético, que eles chamam de ancoramento magnético. Eles ancoraram tudo justamente, sabe aonde? Nesse núcleo metálico que restou do planeta. Então, com isso, eles conseguiram manter estáveis as demais órbitas dos planetas do sistema solar. Porque senão ia ser uma catástrofe coletiva, né? Imagina, o planeta sai ali, volta, se ajusta. Imagina o que não ia acontecer com todas as populações que vivem aí nos planetas do sistema solar, porque elas só vivem em outra dimensão. Mas se fisicamente o planeta sofrer qualquer modificação, isso vai afetar a dimensão que eles vivem também. Então, vocês imaginam a seriedade. Por isso que o pessoal, de olho vivo na gente, para que a gente não cometa a mesma besteira, gente. Porque o sistema solar já tem um ancoramento, mas será que ele iria suportar um segundo ancoramento? Isso nós não sabemos, né? Então, por isso que eles têm muito, muito cuidado conosco, e eles vão intervir mesmo se algum trevoso quiser fazer qualquer besteira. Eles vão intervir sim, e vão intervir por quê? Para não prejudicar as demais populações aí que habitam nos demais planetas do sistema solar. Então, gente, a coisa é séria, a coisa é muito séria, muito, muito grave, viu? E eu aproveito para dizer para vocês, se vocês estão gostando do conteúdo aqui desse vídeo, por favor, aquele pacotinho youtubístico, likezinho, clica no sininho, compartilha o vídeo. Se você não é inscrito, por favor, nos dê o prazer da sua inscrição, e porque com isso vocês vão estar auxiliando muito o projeto de disseminação dessa importante mensagem aí que fala sobre os bastidores da transição planetária. E então, na hora entrou na minha mente a seguinte questão. Eu perguntei assim, falei, gente, e o Cristo desse planeta? Porque esse planeta tinha um Cristo. E o Cristo desse planeta? Aí eles me responderam, eles falaram, o Cristo daquele planeta, minha filha, ficou desolado. Mas, olha só, ele sabia
que todos os seres ali aglutinados naquele planeta, eles tinham que passar por isso, porque todos eles em vidas pregressas haviam atuado atacando planetas indefesos. Então, foi a vez deles ficar sem lar. Gente, a lei do retorno, viu? A lei do retorno, ela é uma lei divina e ela é para todos, não é só para nós aqui na Terra, não, gente. Ela é uma lei do universo. Ela pega todos os seres. Então, por exemplo, todos esses seres extraterrestres que estão fazendo barbaridades aqui na Terra, que abduzem, fazem experimentos dolorosos, experimentos médicos, abduzem, retiram os bebezinhos dos ventres das mães, que matam os nossos animais dessa forma. Gente, todos eles vão responder por isso. Vão responder porque existe a lei do retorno. O que você faz, você vai ressarcir aquilo. E aquilo vem para você, não é só como punição, não. Vem como uma forma de despertar a empatia do ser para aquela situação. Então, que é a chamada técnica do espelho. Então, se você faz mal para alguém, faz mal, nem se liga porque não é você que sente, é o outro. Então, você não tem empatia com aquela situação, com aqueles seres a quem você está prejudicando. O que a providência divina faz? Precisamos ensinar esse ser que ele precisa ter empatia. Como que nós vamos fazer isso? Vamos colocá-lo do outro lado. Vamos fazê-lo sofrer a situação, porque a hora que ele sofrer na pele, ele vai conseguir entender. Porque explicando, ele não está entendendo. Então, ele vai ter que viver essa situação para conseguir compreender, despertar a empatia dele para essa situação. Então, por isso que a gente vê tanta coisa acontecendo, porque são situações que são criadas pela providência divina que elas vêm para nos despertar a empatia para determinadas situações, né? Então, esse Cristo, tadinho, né? O Cristo desse planeta, então, cumprida essa dolorosa missão, foi se dedicar a outros projetos que ele tinha, ou seja, era um Cristo que também tinha mais de um projeto. Mas foi um grande e extenso trabalho o de realocar todos os seres em outros orbes. E aí essas entidades, né, falaram comigo, falaram, olha, hoje nós temos o cinturão de asteroides composto pelos restos desse planeta, o que confirmou a informação que já tinha sido dada anteriormente, e o seu centro metálico, que é o Psique, o 16 Psique, encontra-se a orbitar também. Olha só o que eles vão falar agora. Eles falaram assim: esse núcleo metálico não deve ser mexido, nem retirado, nem explorado, sob pena de provocar um grave distúrbio nas órbitas dos demais planetas do sistema solar. Porque o ancoramento magnético todo foi feito nele. Então, esse núcleo não pode ser mexido de jeito nenhum. Porque se ele for mexido, gente, vai ser um horror com o resto do sistema solar. Então, eles estão muito, muito, muito atentos a isso. Qualquer tentativa será devidamente abortada por nós, devido a esse ancoramento energético que foi feito nele, de forma a manter o equilíbrio do sistema solar como um todo. E olhem só o que a entidade falou, as entidades, né? Porque eram várias vozinhas que eu ouvi, assim, muito interessante isso. Estamos de olho nisso e nós temos sentinelas de plantão. Devem ser os arcturianos, né? Porque os arcturianos é que trabalham com a defesa estelar.
Então, se qualquer civilização, qualquer ser extraterrestre não elevado tentar chegar perto desse núcleo, ele vai ser abatido, ele vai ser, sabe, vai ser impedido, tá? Por causa desse ancoramento. Então, olha, gente, esse aí já é mais um mistério do nosso sistema solar revelado, tá? Nós temos um ancoramento magnético que foi feito para suprir a falta desse planeta que existia entre Marte e Júpiter. Olha que sério, que grave que é a coisa, né? E aí eles contaram mais um mistério do sistema solar, que é sobre Júpiter. Eles falaram assim, que Júpiter ele foi rearrumado mesmo dentro do sistema solar, que inicialmente ele foi criado e ele orbitava perto do Sol, mas que eles que são responsáveis por essa arquitetura dos sistemas solares, eles rearrumaram Júpiter, levaram Júpiter lá para o finalzinho do sistema solar. Sabem por quê? Para que ele pudesse oferecer proteção aos planetas rochosos que estão mais próximos do Sol, né? E a gente sabe realmente a nossa ciência, a nossa astronomia hoje, ela já sabe que Júpiter ele funciona aparando muita coisa que vem no sistema solar externo e tal. Ele, com seu grande poder gravitacional, ele puxa os objetos para ele e com isso ele protege o interior aqui do nosso sistema solar. Fantástico, né, gente? Então, acho que Júpiter foi rebocado lá, não sei bem, eles não explicaram como é que foi, mas enfim, eles disseram que Júpiter foi rearrumado, que no início ele ficava mesmo perto do Sol e depois ele foi carregado lá para o finalzinho com essa finalidade de proteção contra corpos estranhos, né? E a entidade confirmou mesmo também que existiam 2 sóis aqui no nosso sistema solar no início, e disseram que inicialmente havia 2 estrelas, era para ser um sistema binário, mas uma perdeu-se no espaço infinito, tal qual os vossos irmãos da luz solar vos contaram, né? Então, eles confirmaram a informação do pessoal que mora no Sol, que deu essa informação. Aí eu perguntei, arrisquei uma perguntinha, né? Falei, e o 9º planeta, ele existe ou não? Vocês podem me contar? Aí elas falaram, podemos te contar sim. O planeta existe e ele tem uma órbita muito, muito longa e quase perpendicular à dos demais planetas. Porque, assim, nosso sistema solar é interessante porque os nossos planetas eles, né, estão girando mais ou menos num plano horizontal em relação ao Sol. E esse 9º planeta diz que a órbita dele é assim, e longuíssima. Diz que ela vai lá em cima e volta, sabe? Diz que é enorme. E eles confirmaram, então, que diz que existe, sim, esse 9º planeta, e que existe uma razão para que essa órbita seja dessa forma. Mas que eles não podem falar mais sobre isso conosco, porque eles não tinham permissão para isso. E eu fico assim muito impressionada por conta assim que eu observo que todos eles têm uma disciplina, gente, é uma coisa assim impressionante. Podem ser seres evoluidíssimos. Se eles não, tudo que eles falam para nós, eles só falam se eles têm permissão para falar. Então é um respeito, gente, é uma coisa assim, nossa, eu fico muito impressionada com isso, né? Nós realmente temos muito a aprender com eles. Aí tudo bem, né? Eu vi que não ia conseguir perguntar mais, mas pelo menos nós sabemos que existe sim, e sabemos a natureza da órbita,
e que é uma órbita muito, muito, muito longa, que tem uma razão para isso que nós ainda não podemos saber, né? Quem sabe no futuro a gente vai ficar sabendo disso. Se eu souber, eu corro contar para vocês. E finalmente perguntei então como é que eles se comunicavam comigo. Aí essas entidades maravilhosas falaram: nós falamos do espaço por irradiação. Nós já temos poder para isso, não precisamos de naves. E, enfim, esperamos que vocês tenham gostado de saber disso tudo, né? Nossa, fiquei maravilhada, fiquei maravilhada. E muito mais nós temos para contar para vocês. Devagarinho, nós iremos repassando mais conhecimentos dos quais vocês têm condição de entender, já que vocês são crianças, viu? Não falo para vocês que eles acham que nós somos crianças. Então, tem coisas que eles sabem que nós não temos condição de compreender ainda. Para nós é muito difícil a compreensão de determinados assuntos, porque aí nós temos ainda que nos desenvolver. E então foi isso. Eles ou elas me pareciam que eram elas, assim, que me pareciam vozes assim femininas, muito doces, muito queridas, né? E aí foram se despedindo com muito carinho, e era uma energia muito gostosa também. Eu nem queria que elas fossem embora, mas enfim, né? Esses contatos, né? Eles vêm, mas eles também vão, né? E a gente tem que se conformar com isso. Mas maravilhoso contato. Então, vejam quantos mistérios que nós soubemos aí nesses 2 últimos episódios, né? Eu espero que vocês tenham gostado de saber disso tudo. Eu sou a Luíse Castanhedo e eu espero vocês no próximo episódio aqui desse canal. E no próximo episódio, gente, eu vou falar sobre um assunto que para lá de polêmico, que é a questão do arrebatamento. Aguardem, tá bom? Até lá! Hello, everyone. I'm Louise Castanhedo, and I'm here to tell you the latest on the behind the scenes of the planetary transition. Today, folks, we're going to learn about life throughout our solar system. But first, let's play the intro. Alright, folks. Pal, let's start our video with a lot of joy, and I want to wish you all, my dear YouTube and podcast audience, lots of health, peace, joy, and hope for all of us in this world of regeneration. The transition pills have already been modified and already have the main questions and answers. If you're interested, guys, follow along. You can select them through the Louise Answers playlist, okay? And I'm here, you can see, I'm all dressed up, okay? Because even though it's December, Curitiba is Curitiba, right? Curitiba always gets cold like that, right? So it's Curitiba being Curitiba, right? But let's go. I hope you are all feeling nice and warm here, because we are all covered up here. But let's go. This message was just another message, folks, given by our dear captain, who is the spokesperson for the spiritual team of the Second Empire, which assists me. And at the time I was reading a very interesting book, written by our esteemed Dr. Bezerra de Menezes, where he tells of a life he spent on Venus and where he says that Venus is more backward than Earth.
And I almost fell out of my chair because I thought until then that we here on Earth were the most backward planet in the solar system. But no, no, no. And this book, folks, is a book actually published by the Brazilian Spiritist Federation. And I will leave the name of this book in the description here on the channel. If anyone is interested, go to it, see the name of the book, buy it, because it is a thin, tiny book, but it is very interesting. And the name of the book is History of a Dream, where the content was so revolutionary that Dr. Bezerra de Menezes wrote this book under a pseudonym. He adopted the pseudonym Max. But we know that the book is his and is so much his that the Federation republished this book, and it is very interesting, folks. That's why I've been getting a lot of questions from people who say, no, Luya, you're wrong. Venus isn't more backward, Venus is more advanced, but no. According to Dr. Bezerra de Menezes, Venus is more backward than us, right, in this spiritual segment. And this information was also confirmed by the Brothers of the Solar Light, with whom I had the honor of having contact, and where they spoke about the issue of the solar system, which I'm going to tell you about here, right? And then the captain came, as he had given me that opportunity to ask questions. So I took advantage of this wave and asked our dear captain if he could give us some clarification on this subject, because I was very worried about the book, right? And he, who is very kind, very dear, he said, "Oh, yes we can, let's clarify." And he started giving his class and said, "Look, my daughter, the solar system houses the blessed life of God and all its planets." Quote. Of course, this happens in different dimensions. That way, some do not hinder the development of others. Because have you ever imagined if we knew there was life on other planets, we would want to send a rocket with an atomic bomb, we would start fighting with each other. So God is, right, people, God is wisdom in its highest essence. And what did he do? You said, no, we are going to put life, but everything in different dimensions, so that one can see the other and there will be no fighting, no confusion. When they are evolved, they will all be transdimensional, and then they will all be able to see each other and fraternize. But by then they will have already passed this phase of warring, fighting, and, finally, of having all this violence that unfortunately we still have, right? And the captain told us more. He said, "Look, we have several evolutionary stages within this simple system ruled by the star, which we call the sun." Sorry, people. We have spheres that are much less advanced than Earth, than us, and also other spheres that are far ahead of us in evolution. And then he said, "We will give you more details about this later. What we can tell you at the moment is that the most backward ones are closer to the sun." Quote. And the captain continued giving his lecture and said, "So, Mercury and Venus are more backward than Earth, which in turn is more backward than Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Jupiter is the highest planet in the solar system. That is why the Federation's flagship orbits around it, because it is the most evolved planet, which is best able to assist the captaincy,
the Federation in any need they may have. And I also, folks, had the honor of receiving in a psychography session a team of Venusians who are here, guys, on an observation mission. And why do they come here on an observation mission? For learning, so that when Venus goes through the planetary transition, they will already have an experience, they will have seen something similar happen, and they can then help more in the transition process of that planet. On all the planets, people, since they are a ball of fire, they already receive a high spirituality that obeys the Christ of that planet. And this high spirituality, then, takes care of the planet, takes care of humanity, of beings, of races, of the planets that are in evolution. So, it is the case of Venus, who came here. They told me that they came in a ship of scientists, in short, that they came here to observe our planetary transition process. That's very interesting, right? And if you are enjoying the content of this video, give it a like, click on the bell. If you are not subscribed, you are very welcome. Subscribe to the channel, and with this gesture you will be helping us in spreading this message of the good news of the world of regeneration.